Curso técnico em infraestrutura escolar, equipamentos elétricos e eletrônicos. Professor Diego Mendes. Então, hoje a gente vai começar a falar sobre equipamentos e gasto de energia, né? Todo mundo sabe que na realidade o consumo elétrico de qualquer instalação elétrica é proveniente dos equipamentos elétricos ligados nele, né? Ventiladores, televisões, ar-condicionado, refrigeradores, a iluminação, né? E a gente vai ver um pouco sobre os equipamentos que fazem parte da instalação elétrica, né? E a relação com o gasto de energia. O uso racional de energia. Evitar o desperdício de energia elétrica não significa abrir mão do conforto. É possível aproveitar todos os benefícios que a energia oferece na medida certa sem desperdiçar. Então o que a gente deve evitar é o desperdício desnecessário de energia elétrica. Não vamos precisar passar calor, nem precisar andar no escuro. A gente tem que usar energia elétrica, a gente tem que usar todos os benefícios que ela traz para a gente, para a humanidade, né? Mas tem que evitar o uso desnecessário dela. Então, utilizar racionalmente a energia preserva os recursos naturais, evita danos ao meio ambiente, né? E reduz drasticamente o valor da conta de energia, da conta de luz, ajudando, claro, a nossa sociedade. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que verificar quando a gente vai comprar um equipamento é o selo Procel, né? O selo Procel ele diz que aquele equipamento consome menos energia. Então é muito comum você olhar nas geladeiras, freezers, ar-condicionados, né? E até em outros equipamentos que consomem energia, como lâmpadas, né? O selo Procel indicando qual é a classe que aquele produto pertence, né? Se ele consome mais ou consome menos energia. O ideal sempre é a gente escolher aparelhos que consomem menos energia, com maior rendimento, né? Por exemplo, os equipamentos classe A, ar-condicionados classe A, split classe A, televisão classe A, lâmpadas classe A. Eu vou falar um pouco sobre equipamentos e acessórios elétricos, né? A infraestrutura da instalação elétrica em si é um equipamento elétrico, né? E dela fazem parte muitos acessórios, muitos equipamentos, né? E isso é importante para quê? Para garantir que a instalação funcione corretamente. A gente tem como exemplo de acessórios de tomada elétrica os interruptores, né? Os interruptores são dispositivos de comando para as lâmpadas utilizadas na iluminação, né? Ela serve para ligar e desligar lâmpadas, né? As tomadas são os dispositivos utilizados para ligar os aparelhos elétricos à instalação elétrica, né? A gente tem que seguir vários cuidados com o uso de interruptores e tomadas, né? Os produtos em conformidade com a norma de fabricação vigente no país, no caso a NBR 14136, a ANM 60884, estabelece os padrões para os plugs e tomadas de uso doméstico. A norma 60.669 define os padrões para interruptores e instalações elétricas fixas, domésticas e análogas, né? Então a gente tem que sempre se preocupar em verificar a tomada, o interruptor que a gente está comprando, ela obedece às normas, né? Na realidade é proibido vender acessórios para instalação elétrica que não obedeçam às normas técnicas nacionais, né? Que não sejam certificados pelo Inmetro e pela BNT. A gente tem que se preocupar sempre e usar a tomada referente ao plug, né? Nunca fazer uma adaptação, né? Nunca retirar os pinos do plug. Se a tomada, por exemplo, é uma tomada para 10 amperes, você só pode utilizar equipamentos para até no máximo 10 amperes. Se a tomada é para 20 amperes, você pode usar equipamentos até para o máximo 20 amperes. Essas são as duas principais tipos de tomada que a gente usa na instalação elétrica. A tomada padrão brasileiro de 10 amperes ela tem um orifício de 4 milímetros e a tomada de 20 amperes tem um orifício de 4,8 milímetros, né? Normalmente a tomada de 10 amperes é a tomada mais comum que a gente usa em casa. Tomada para ligar televisão, ligar geladeira, micro-ondas, né? As tomadas de 20 amperes elas são mais comuns em
equipamento que possui uma carga mais elevada, por exemplo, split, ar-condicionado. Por quê? Porque eles consomem mais energia, né? Então os plugs são maiores. Isso aí evita também, por exemplo, você usar um equipamento para uma tomada em outra tomada. Eu não posso usar, por exemplo, um ar-condicionado, um split ligado numa tomada de 10 amperes. Então essa mudança de padrão aí que tem aí, ela evita, né, que você faça uma instalação incorreta do equipamento. Aqui a gente pode ver, né, os vários modelos que tem de tomadas. A gente vê aqui, por exemplo, aqui embaixo, a gente vê as tomadas antigas, né? O Brasil tinha mais de 11 modelos diferentes de plugs e tomadas. Isso aí dificultava muito a parte da instalação elétrica, né? Você comprava um equipamento, aí depois ia verificar a tomada não servia para ele. Aí tinha ou que trocar o plug ou trocar a tomada. Além da falta de proteção, né? Porque o nosso padrão brasileiro, ele garante que a gente não toque os pinos do plug antes dele fechar totalmente o contato dentro da tomada. Então você evita aquela questão de você colocar o dedo entre a tomada e o plug. Uma das coisas que a gente tem que se preocupar sempre é que esse material, esses acessórios têm que ser limpos, né? Então uma das coisas que a gente tem que realizar é desligar sempre a chave geral antes de realizar a limpeza. A limpeza de interruptores e tomadas é simples, mas exige alguns cuidados específicos. Sempre desligar a chave geral antes de realizar a limpeza. E lembrar de não molhar a placa, o interruptor, a tomada, porque isso aí pode causar riscos para o futuro. Alguém for querer utilizar a tomada está molhada e a água, como a gente sabe, é um condutor de eletricidade, pode fazer com que a pessoa tome um choque elétrico. O aterramento. Muitas pessoas não se preocupam com o aterramento, né? Ou terra, com fio terra, como o pessoal gosta muito de falar, né? Mas o aterramento é de profunda importância em uma instalação elétrica, né? Toda instalação elétrica, todas as tomadas, tem que ter aterramento. Esse condutor ele tem como função principal proteger a gente, o usuário do equipamento. Ele vai proteger o usuário do equipamento das descargas atmosféricas através da viabilização de um caminho alternativo para a terra, né? Ele vai descarregar cargas estáticas acumuladas nas carcaças das máquinas e equipamentos para a terra. Ou todo material metálico de qualquer equipamento elétrico que não esteja energizado tem que ser ligado à terra. Isso aí para evitar o quê? Evitar acidentes. E outra função do aterramento é facilitar o funcionamento de dispositivos de proteção, fusíveis, disjuntores. Por quê? Porque parte dessa energia vai ser desviada para a terra. Os dimmers e sensores de presença, eles são elementos primordiais em instalações prediais hoje em dia. Elas economizam muita energia, né? Por exemplo, o dimmer é um elemento que serve para variar a luminosidade em ambientes. Por exemplo, se eu tenho uma iluminação dentro do auditório, em determinados momentos eu tenho que diminuir essa luminosidade, então eu altero essa luminosidade usando dimmers, né? O sensor de presença já é utilizado como um elemento que detecta movimentos e liga a iluminação, né? Então, ele é usado aonde? Usado em banheiros, onde normalmente a pessoa entra, usa o banheiro, não desliga a luz. Corredores, que há só um fluxo de pessoas, mas não há permanência constante de pessoas. Então, a lâmpada só vai ser ligada no momento que estiver realmente passando alguém por aquele local, para a utilização dela. Então esse aí é só para locais de passagem. Ninguém usa isso aí, por exemplo, em sala. Ninguém usa isso aí em cozinha. Ninguém usa sensor de presença, por exemplo, em sala de aula. Por quê? Porque pelas características dele, de funcionamento dele, ele vai desligar mesmo se tiver movimento após alguns minutos. É uma forma até de economizar energia. Os fios e cabos. Os fios são condutores de energia elétrica, né? E aí a gente pode separar ele em duas classes, né? Os fios e cabos. Os fios são arames rígidos cobertos por um material isolante. Normalmente esse fio é feito de cobre. Pode ser até feito de alumínio, mas normalmente é feito de cobre. E os cabos são fios flexíveis, encordoados, cobertos por um material isolante. Esse material isolante serve para quê? Para isolar o condutor do meio. Antigamente se usava fibra de vidro, se usava uma malha de fibra de vidro. Hoje em dia a gente usa mais um material plástico,
que além de ser anti-chama, é isolante. Cuidados com fios e cabos, né? Os fios e cabos devem ser dimensionados por profissionais da área, ou seja, quem vai projetar a instalação elétrica vai levar em conta uma série de pré-informações, né, do que vai ser instalado. A bitola, ou seja, a espessura do fio ou cabo, depende de vários fatores, como a carga instalada, a temperatura do ambiente, a distância que o circuito vai percorrer até chegar à carga. O pessoal tem a mania de chamar a bitola de grossura. Tá um pouco errado, né? Um pouco deselegante. O certo seria mesmo bitola. A gente tem que ter alguns cuidados, por exemplo, de nunca substituir um condutor de uma instalação elétrica por outro, sem verificar se a bitola do mesmo são iguais ao do projeto. Então eu não posso, por exemplo, pegar uma instalação elétrica, pegar um condutor de 2,5 mm, substituir por um condutor de 4 mm, sem antes fazer uma verificação do projeto, os elementos de proteção. A mesma coisa acontece, por exemplo, eu não posso pegar um condutor de 4 mm e substituir por um de 2,5 mm. Como eles têm dimensões diferentes, eles vão suportar cargas diferentes, né? Então a gente tem que sempre se preocupar com isso aí. Se você não sabe, chame um profissional habilitado. Isso é um risco muito sério quando você faz uma alteração, né, numa instalação elétrica sem levar em conta uma série de variáveis. Luzes piscando, disjuntores desarmando, são exemplos de circuitos mal dimensionados. Ou seja, uma instalação mal dimensionada, ela vai provocar uma série de problemas. Outro exemplo de acessórios, né, de elementos utilizados na instalação elétrica são os eletrodutos. Os eletrodutos, a gente pode ver esse eletroduto aqui, o tipo garganta, né, que é o chamado eletroduto flexível. É o mais comum utilizado hoje em dia pela fácil instalação. Eles são feitos de materiais. E aqui a gente tem os eletrodutos rígidos, de PVC. Esses são os dois modelos mais usados. Ainda existem, por exemplo, eletrodutos de tubo galvanizado. Outro elemento importantíssimo na instalação elétrica é o disjuntor, né? Ele protege a instalação elétrica contra curtos-circuitos e sobrecarga. Curtos-circuitos provocam rapidamente o aquecimento da área que está provocando o curto-circuito, que pode provocar facilmente um incêndio. Então esse elemento ele vem para proteger o circuito, desligando o circuito automaticamente. Então o disjuntor ele tende a desarmar por sobrecarga, e aí você tem que verificar por que ele está desarmando. Ou seja, desarmar o disjuntor por curto, o desarme é rápido. Desarma o disjuntor por sobrecarga, o desarme é demorado, né? Então a gente sempre tem que procurar isso aí para que não evolua para uma queima dos condutores, né, e cause danos maiores, né? A gente tem aqui o disjuntor monopolar, o disjuntor bipolar, que é mais difícil na nossa região, porque na nossa região normalmente as instalações são monofásicas ou trifásicas, e o disjuntor tripolar. A gente tem aqui outro dispositivo diferencial residual, que é um dispositivo muito interessante, né? O ideal é que toda instalação elétrica tivesse ele. Por quê? Porque ele é um dispositivo que vai desligar o circuito elétrico no caso de um choque elétrico, né? No caso de um desvio de corrente elétrica, né, da instalação elétrica para o solo, através de uma pessoa, né? Ou isso aí evita muito acidentes elétricos, principalmente acidentes domésticos com crianças. Por quê? Porque ele vai desligar o circuito, a corrente que vai passar pela pessoa vai ser uma corrente não fatal, né, uma corrente de 30 mA. Lembrando que uma corrente a partir de 100 mA ela passa a ser uma corrente fatal. Desligando o circuito vai estar protegendo a pessoa. O DR hoje é obrigatório. Em qualquer nova instalação elétrica é obrigatório instalar o DR, né? Apesar do custo dele ser um pouco elevado, ele é de suma importância para a proteção da pessoa que está utilizando a instalação elétrica. Lembrando que os disjuntores protegem, né, a instalação elétrica e os aparelhos. O DR protege o usuário da instalação elétrica. O quadro de energia concentra todos os circuitos da instalação elétrica. Aqui a gente pode ver um barramento do aterramento, o barramento do neutro, os disjuntores e os vários circuitos. Aqui a gente tem um dispositivo diferencial residual tetrapolar, que serve para proteger a instalação elétrica contra choques elétricos. Lembrando que
Em instalações elétricas, tomadas devem ser separadas, né? E a iluminação deve ser separada também. Além de você ter que separar salas de cozinha, de setor administrativo, né? Tomadas de uso específico, como ar-condicionado, geladeira, certo? Tudo isso aí a gente tem que separar. Cuidado. A gente deve sempre sinalizar o risco desses quadros. Colocar lá a informação que o quadro está energizado, que ninguém pode mexer nele. Lembrando que esses quadros não podem ser fechados com cadeado. Por quê? Porque numa eventualidade você vai ter que correr e desligar a chave geral. Com o cadeado você não vai conseguir abrir facilmente. Esses quadros devem ser feita a manutenção periódica. A gente sempre procura o quê? Procura folga nos parafusos. Nesses pontos, normalmente quando você tem uma folga, você tem uma resistência mais elevada, o que provoca o quê? Uma perda de energia a partir do aquecimento. Que coares de energia são normalmente usados como morada para pequenos animais e insetos. Por isso é necessário manter sempre suas tampas fechadas. Você tem que limpar periodicamente a área. Sempre verificando. Por quê? Porque cobra gosta dessas áreas porque é quente. Rã, lagartixa, né, barata. Sempre gosta desse local que é quente. Então a gente sempre tem que ter alguns cuidados de manter a tampa de proteção do quadro de distribuição fechada. E quando for fazer qualquer manutenção internamente, dá uma verificada antes se não tem nenhum animal dentro, né? Principalmente cobra. Além do que, esses pequenos animais causam custos internamente que vão causar problemas para a instalação elétrica. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é que a gente nunca pode substituir o disjuntor do quadro por outros disjuntores sem verificar as características iguais do mesmo, né? Eu não posso pegar um disjuntor para 10 amperes e substituir por um disjuntor de 20 amperes. Por quê? Porque eu estou aumentando a corrente que o disjuntor vai desarmar, mas eu não sei como é que está a instalação elétrica, eu não sei quais são os condutores que estão sendo utilizados. Então o que acontece? Pode ser que o disjuntor não desarme e a instalação sobrecarregue e queime. Cargas específicas dos aparelhos de utilização. Antes de se construir uma instalação elétrica de uma edificação, devemos prever sempre a potência elétrica dos equipamentos utilizados. Por exemplo, quantidade e localização de geladeiras, ventiladores, freezers, ar-condicionados, lâmpadas. Tudo isso aí é importante para a gente ter uma ideia de como a instalação elétrica deve ser. Lembre-se que as tomadas e condutores devem ser dimensionados para as cargas. Um condutor mais fino que o necessário pode provocar o aquecimento e a queima da instalação, além de o desperdício de energia através de calor. Alguns exemplos aqui de equipamentos e as potências. Tem as lâmpadas, que o consumo normalmente é pequeno, a potência é pequena, em torno de 15 a 65 watts, por exemplo, lâmpadas fluorescentes, que são as mais utilizadas hoje em dia. Geladeira, por exemplo, a potência dela é entre 150 e 400 watts. Aí a gente tem os elementos que mais consomem energia, né? No nosso caso aqui no Nordeste, no caso da sala de aula, o que vai mais consumir energia são os ar-condicionados. Você tem uma ideia, um ar-condicionado consome entre 1000 e 5000 watts de energia elétrica. O ventilador, entre 100 e 500 watts. Então a maior preocupação que a gente tem que ter é com esses elementos aí. Gasto de energia. Como estimar o consumo mensal de energia? O consumo de energia determina-se utilizando a seguinte expressão. A energia consumida pelo aparelho vai ser igual à potência elétrica do aparelho vezes a quantidade de horas. Lembrando que a gente sempre calcula através da potência em kW e o tempo, né, em horas. Por exemplo, uma lâmpada de 100 watts usada por 10 horas, ela vai consumir 1 kWh. Isso a gente já viu na nossa primeira etapa. Como fazer a leitura do medidor? O medidor mais usado é o ciclométrico. Ele dá um valor correspondente à quantidade de kWh. Isso aí é cumulativo. Então, um mês eu tenho 4.600, no outro eu posso ter 4.700, então eu consumi 100 kWh em um mês. No exemplo que tem aqui, a gente tem uma leitura do dia 4.600 kWh
no dia anterior 4.590 kWh, o consumo diário então foi 10 kWh. O quadro de medição só é aberto pela concessionária e nunca devemos tocar os fios, condutores e partes metálicas do medidor. Quando for realizar a leitura, a gente não pode permitir a presença de crianças perto, porque elas vão depois querer ver o que é, tentar pegar, e aí pode acontecer acidentes. Então, obrigado pela atenção e até uma próxima aula.